Pronto. Irmãos, nós vamos meditar agora nas Escrituras Sagradas. Por favor, abra a Bíblia Sagrada. Hebreus 4. Vamos ler a partir do 14. Hebreus 4, 14. O título da nossa reflexão: em Cristo o caminho está livre ao trono da graça. Hebreus 4, 14. Até o 16 nós vamos ler. Em Cristo o caminho está livre ao trono da graça. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nos conceda discernimento para compreendermos as verdades espirituais reveladas na Tua palavra. Vem, Senhor, nos transformar. Vem edificar as nossas vidas, nos dá a Tua direção e que tudo redunde na Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a preciosa carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o seu autor, mas o autor aos Hebreus, ele escreveu a igreja de Cristo, uma igreja que inicialmente era basicamente composta por judeus convertidos ao cristianismo. E esses judeus cristãos, esses irmãos da igreja primitiva, sofriam perseguições. Imaginem, eles estavam no judaísmo, frequentavam as sinagogas, frequentavam o templo do Senhor em Jerusalém, na Cidade Santa, e tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e aconteceu uma conversão desses a Cristo, e certamente vieram as perseguições. Então era um povo que sofria muitas perseguições, e alguns começavam a titubear na fé, e pensavam em retornar ao judaísmo. Então esse é o contexto da carta aos Hebreus de um modo geral. Especificamente, no capítulo 4 de Hebreus, o autor da carta ele vai tratar sobre a entrada no descanso de Deus pela fé em Cristo. A entrada no descanso de Deus pela fé em Cristo. Então essa carta aos Hebreus, o autor ele fez muitas comparações, mostrando a superioridade do cristianismo, a superioridade do Senhor Jesus com relação a Moisés, com relação a Arão, ao sacerdócio levítico, aos sacrifícios que não eram mais necessários, porque o Senhor Jesus já havia feito o sacrifício definitivo, o sacrifício cabal na cruz do Calvário. Então havia essa comparação. E aqui nos versos 14 até o 16, nós temos a explicação sobre Jesus como o grande sumo sacerdote, o sacerdócio perfeito de Cristo. E veja que mesmo no versículo 14, ele diz aqui que Jesus, o Filho de Deus, mostrando tanto a humanidade, quando fala em Jesus, quanto a divindade de Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
Percebam que aqui há indiretamente uma comparação com o sumo sacerdote do judaísmo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez no ano e somente. O Senhor Jesus, como grande sumo sacerdote, no seu sacerdócio perfeito, ele não adentrava simplesmente o Santo dos Santos aqui na terra, no templo em Jerusalém. Ele entrou no Santo dos Santos celestial. Ele penetrou os céus e de maneira definitiva. Aqui nós vemos a comparação e a superioridade do Senhor Jesus com relação ao sacerdócio levítico. E ele continua: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O sumo sacerdote, como o sacerdócio levítico, eles mediavam aquele sacrifício que era oferecido pelos fiéis judeus ao Deus vivo e verdadeiro. Jesus é o nosso único mediador. E nós em Cristo nos tornamos também sacerdotes. Nós temos livre acesso ao trono, à presença de Deus. E é isso que o autor dos Hebreus, ele vai tratar conosco nesta feita, nesse texto. Tudo bem? Eu quero chamar a atenção especialmente ao verso 16, e por isso eu fiz essa breve introdução e contextualização, para que os irmãos possam compreender melhor o que o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, estava querendo falar aqui. Então, no verso 16, ele diz claramente, dando uma ordem: acheguemo-nos. Aqui dá a ideia de continuamente se aproximar. Se aproximar de quem? Da presença de Deus. Se outrora ele trouxe a doutrina do sacerdócio perfeito de Cristo, agora o autor aos Hebreus, ele nos mostra como aplicar essa doutrina na prática, na vida cristã. E que bálsamo que era esta palavra para aqueles crentes que sofriam perseguições e estavam desanimando na fé, que passavam por problemas, dificuldades, talvez alguns até caíram, pecaram, e aí vinha a culpa, vinha a vergonha, vinha o medo. Talvez alguns estavam, ao invés de correr para Deus, eles corriam de Deus. Tamanha vergonha, a culpa, a preocupação em agradar a Deus, e de repente a pessoa se afasta por causa de pecado, da fraqueza espiritual, do desânimo, da desmotivação. Então essa é a palavra que vem exortar e consolar. Ao invés de, quando nós estamos enfraquecidos, ao invés de nos afastar de Deus, quando nós pecamos, quando estamos desanimados, quando estamos entristecidos, quando estamos abatidos, ao invés de nos afastar do Senhor, a Bíblia diz que devemos nos aproximar da presença de Deus. E isso num sentido absolutamente necessário, verdadeiro. Nós temos por obrigação, como crentes, filhos de Deus, independente das circunstâncias, de nos aproximar do Senhor, nos aproximar do seu trono. O Senhor aqui está mostrando que, apesar das nossas limitações, imperfeições, e o Senhor nos conhece, Ele sabe que somos pecadores, falhos, ainda assim, por sua graça e misericórdia, em Cristo, e pela mediação do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece de nossas fraquezas, nós podemos e devemos continuamente, é uma rotina na vida cristã, nos aproximar da presença de Deus. Talvez alguém esteja passando por um momento difícil, sofrendo, abatido, desanimado, talvez esteja prostrado, tenha caído em pecado. A solução não é se afastar de Deus. A solução e a exortação da palavra do Senhor
é que você busque a presença de Deus, que você se aproxime de Deus, e veja a maneira como devemos nos aproximar do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, o portanto aqui faz menção aos versículos 14 e 15 que lemos, principalmente, o texto mais imediato. O sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, que se compadece de nossas fraquezas, ele diz para nos aproximar da presença de Deus, portanto, e aí continua, confiadamente, com confiança, com ousadia. Aqui não tem nada a ver com irreverência, aqui não tem nada a ver de se aproximar de Deus, ou da presença de Deus, acreditando no nosso esforço, nos nossos méritos. Muito pelo contrário. O contexto mostra claramente que o povo de Deus sofria provações, tentações, estava desanimado. Alguns tendiam a voltar à antiga religião, se afastando do Senhor. Ao invés de Deus rejeitá-los absolutamente, de maneira alguma, o Senhor diz que em Cristo, esse grande sumo sacerdote, que se compadece das fraquezas de seu povo, de sua igreja, nós devemos nos aproximar continuamente do Senhor, da presença de Deus, do seu trono. E de que maneira? Com ousadia em Cristo. Em Cristo. Pode ir chorando, pode ir quebrantado, mas volte-se arrependido e com fé, confiante, que o Senhor está pronto para nos receber. O texto continua: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O trono faz menção ao lugar onde se senta aquele que detém toda a autoridade, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, Senhor dos Senhores, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, que criou os céus, a terra, as águas e tudo que neles há. Esse é o trono do Deus vivo, verdadeiro, de um Deus todo-poderoso, Deus soberano. E quando nós olhamos para a nossa condição humana, pecadores, provavelmente o que vem à nossa memória é que diante de Deus nós nem podemos nos aproximar. Não fosse o Senhor Jesus em nossas vidas, a nossa posição em Cristo, nós não poderíamos nos aproximar do trono de Deus, senão certamente o trono representaria juízo, julgamento, condenação. Mas louvamos a Deus, porque em Cristo nós podemos nos aproximar do trono do Senhor, do Deus soberano, um trono de graça, de favor imerecido. O Senhor nos deu a salvação eterna pela fé em Jesus Cristo, algo que não merecíamos. Nós merecíamos a condenação por sermos pecadores, mas Deus em Cristo nos dá salvação eterna. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, e podemos sim nos aproximar do trono, não de juízo, não de julgamento, mas no trono da graça de nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia diz: qual o propósito? De nos achegar continuamente, nos aproximar com ousadia desse trono da graça de nosso Deus soberano. O propósito é a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu Deus, que maravilha essa palavra. Aqui o Senhor nos prepara tudo o que precisamos, tanto no passado, quanto no presente e também no futuro. Preste atenção, olha o que o texto diz: a fim de recebermos misericórdia. A misericórdia também é a expressão do amor, da graça de Deus. Mas em que sentido? Enquanto a graça é o favor imerecido, você recebe algo que não merecia, a salvação eterna. A misericórdia, nós não recebemos aquilo que merecemos.
nós merecemos condenação, juízo, punição, mas o Senhor, por sua misericórdia, em Cristo, nos perdoa. A misericórdia, ela trata das coisas do passado, o pecado, a culpa. Em Cristo nós temos perdão de Deus, nós temos paz com Deus. O Senhor nos isenta da culpa do pecado. Ainda lutamos contra o pecado, a influência, a presença do pecado continua a nos atormentar, é verdade, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, Deus Pai resolveu o problema do pecado em nossas vidas, pelo menos da culpa do pecado, e de uma maneira plena, quando formos glorificados, aí sim, totalmente da presença e da influência do pecado, e nunca mais pecaremos. Louvado seja Deus. Então, o nosso Deus, com o seu amor, no passado, Ele trabalha com a misericórdia em nossas vidas. E no presente, como eu disse, nós continuamos lutando contra o pecado, contra a influência do pecado, do mal. Nós somos tentados, provados. O Senhor dispensa graça em nossas vidas. Ele nos capacita e sustenta no presente. O Senhor manifesta o seu amor por misericórdia no passado. Em Cristo nós somos isentos da culpa do pecado, nós somos perdoados, temos paz com Deus. No presente Ele derrama graça em nossas vidas, nos capacita e sustenta, mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades e problemas. E o futuro? O texto diz claramente: e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Socorro em ocasião oportuna. Talvez você esteja passando por um momento de crise, de luta, de dificuldade, talvez por muito tempo. E às vezes você grita desesperado e aflito, buscando o socorro de Deus, e parece que o céu está blindado, o céu de chumbo. Suas orações parecem não passar do teto. Parece que Deus está em silêncio. E eu posso afirmar aqui, em nome de Jesus, com base na palavra de Deus, Deus não está indiferente ao seu sofrimento. O Senhor não o abandonou. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, permanentemente, você que está em Cristo, você tem os cuidados do Pai amoroso, do Pai celestial. E segundo a Bíblia, esse socorro vai acontecer em ocasião oportuna, no tempo preciso, conforme a sua necessidade. Não do jeito que imaginamos, mas da maneira perfeita de Deus. Nós não sabemos o tempo perfeito, tempo oportuno, mas Deus sabe o que precisamos e quando Ele vai entrar com a sua providência divina. Quando é que Ele vai entrar com o seu amor, com o seu cuidado, e vai trazer um bálsamo para a sua alma, para o seu coração. Louvado seja Deus por isso. O Senhor cuida de nós em todo o tempo, no passado, no presente e no futuro. Podemos descansar nas promessas do Pai. O Senhor já nos acolheu. O Senhor conhece o grito de seus filhos aflitos, angustiados, e Ele nunca abandona os seus filhos. O pai e a mãe humana podem até abandonar os filhos, mas o Pai celestial jamais nos abandonará. Glórias a Deus por isso. Nós temos então em Cristo a certeza de que temos livre acesso a esse trono da graça. Está difícil? Está em luta? Não desanime. E se desanimar, clame a Deus. Busque o Senhor. O trono da graça, o caminho está aberto para você ir lá e desfrutar de tudo que o Senhor preparou para os seus filhos. As misericórdias já no passado,
a graça para te capacitar e sustentar no presente, e o socorro no tempo oportuno no futuro. Que Deus abençoe a vida de cada um, dos irmãos que aqui estão, daqueles que ouvirão essa mensagem. Que o Senhor receba toda a honra e glória em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, Pai de infinitas misericórdias, que alegria, Senhor. Como é bom saber que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor não desiste de nós, até quando duvidamos, até quando questionamos, até quando nos afastamos da Tua presença. Aquele que está em Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, tem a certeza dos cuidados de Deus. Continua conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nos voltamos ao Senhor agora arrependidos, com o coração quebrantado, espírito contrito. Senhor, gritamos por socorro nos momentos difíceis, nas lutas, nas tribulações. Ó Pai, não nos deixe também nos afastar nos momentos aparentemente tranquilos. Ensina-nos a depender totalmente, absolutamente de Ti. Que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos conduza nos caminhos retos do Senhor, com a Tua paz, com a Tua alegria e o Teu amor. Fica conosco, Pai. Nos sustenta, nos guarda, nos livra de todo mal, e se cairmos, levanta-nos, Pai. Nós clamamos a Ti, pedimos o Teu socorro, bem presente na angústia, nos tempos de tribulação, pois sabemos que só o Senhor é o nosso socorro. O Senhor que já derramou misericórdia, graça, o Senhor que tem cuidado de nós também, no tempo oportuno, conforme as nossas necessidades e para a Tua glória no futuro. Expressamos toda a nossa gratidão, abrimos nosso coração e derramamos nossa alma diante do Senhor, e estamos tão alegres, Senhor, porque podemos entrar na sala do trono, temos livre acesso ao trono da graça, e louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, nos capacitado, tem nos guardado. Muito obrigado, Pai. A Tua igreja ora e agradece, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus.